fome já aqui. O professor Júlio vai pagar um rodízio na pizzaria pra gente hoje, sabia, Alisson? Ele falou antes. Foi sim. Claro, né? Lógico. O professor tá rasgando, né? Eu ainda tenho aula pra dar, né? Ainda tenho a última aula pra dar com o Sidney aqui. Exatamente. Cara, eu só quero falar uma coisa pra vocês, ó. Não deixa ele entrar. O Sidney é o seguinte, ele dá a primeira aula. Quem assistiu a primeira aula viu que ele tava aí. O problema é que ele não vai embora, cara. Ele fica infernizando o dia inteiro. Ele fica sarneando. Entendeu? Ele fica sarneando o dia inteiro. Professor, qual o sotaque que você mais gosta? O sotaque que eu mais gosto... eu gosto muito do sotaque mineiro, acho bonito o sotaque mineiro. É o meu sotaque, favorito. O goiano também eu gosto muito. O goiano, só que o goiano dá uma vontade de beber, você já viu? Ele vem aquela coisa, aquele álcool, etanol. sabe? Eu parei de beber faz alguns meses já, mas o goiano, mas o mineiro eu acho muito bonito. Conta aí, pessoal, de onde você está assistindo a gente? É isso aí, também já aproveito para dizer em qual cidade você vai fazer a prova e tudo mais. Deixa aí nos comentários, beleza? E a gente vai agora para uma aula muito legal de uma professora que eu admiro demais a didática dela, porque é uma matéria, Francis, eu acho chata a matéria. Sim. Eu acho chata. Não é chata, é que ela é muito complexa. Porque o que acontece? Informática a gente usa pro nosso dia a dia. Sim. Então a gente mexe ali no Word, a gente mexe ali, né, no Excel uma coisa, outra a gente acha que entende. Na verdade, vamos falar a verdade. O professor Júlio, ele é novo relativamente, mas ele mexe no computador igual um senhor. Esses dias foi gravar um vídeo da gente lá na frente da PRF, parecia minha mãe gravando. Olha, eu só não vou falar que eu fiz curso de datilografia, porque eu fiz curso de datilografia. Você tinha que fazer curso de datilografia, isso foi lá nos anos de 1994. Eu sei disso porque eu lembro que quando o Ayrton Senna morreu, eu estava fazendo curso de datilografia. E você ia ter o certificado de datilógrafo, te garantia um bom emprego, sabia? Olha só, coisa boa, né? Então vocês conseguem entender por que o professor Júlio acha um pouquinho complexo. Mas com a professora Kátia, a gente que estuda com as aulas dela, ela tem uma metodologia que ela consegue simplificar a informática e fazer com que o conteúdo fixe na nossa cabeça. E olha só, vou falar pela última vez agora, tá? Pela última vez, porque depois da professora Kátia já vem eu, o professor Sidney, trabalhando com vocês a parte discursiva e redação. Vamos dar aquele último recado falando do e-book para eles? Com certeza, pessoal. Nós disponibilizamos um e-book com 1080 questões, mas não é só isso, não, professor? O que mais que tem nesse e-book? Cara, você vai ganhar 4 simulados e ainda um e-book com temas de redação, temas da discursiva para você. A gente estava olhando, o professor Sidney, nós estávamos olhando. Cara, e bate muito, tem muito a ver com aquilo que a gente vai trabalhar com vocês. Daqui a pouco o material que a gente preparou também, sensacional. Com certeza. E esse material, vocês sabem, né? Somente para quem tá assistindo essa aula e adquirir este material. Então aqui, pessoal, adquira para você conseguir assistir, voltar, pausar quantas vezes vocês quiserem este mega evento. É verdade, porque vai ficar disponível para quem adquirir o e-book, né? Exatamente. Então o precinho lá é módico, o link tá na descrição e você pode também apontar o seu celular pro QR Code que aparece aqui na tela. E sem mais delongas, vamos aí a nossa professora Kátia Quadros com noções de informática. Vai lá, professora! Uhul! Olá, meu aluno Focus, tudo bem com você? Prof. Kátia Quadros aqui. Eu, já de início, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você. Deixa o teu olá aqui comigo, fala para mim qual a tua expectativa dessa aula de revisão, essa aula antecipada de revisão, né, que o Focus fez pra gente. Olha que legal para você assistir essas aulas quantas vezes você quiser e ter essa revisão antecipada, não deixar tudo ali para véspera, última hora. Você pode estudar com calma. Então coloca aí o teu olá, fala para mim de onde que você está falando, de onde que você está estudando, né, me assistindo. Eu tô falando, tô dando essa aula aqui para você, aqui de Curitiba. E eu quero já te confessar uma coisa, olha só. TJ Paraná é minha turma do coração. Por quê? Gente, TJ Paraná simplesmente foi a minha primeira turma de concurso público, ó. Já aí há mais de 18 anos, mais ou menos isso. Então, faz tempo, tá? Faz tempo. E a gente segue aí com vários concursos de TJ Paraná, com muitos aprovados, nomeados, gabaritando informática, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Bora! Coloca teu bora aí, quero ver. Vamos lá com tudo para essa revisão? Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui para vocês o nosso, a nossa primeira questão aqui. Olha só. Deixa eu só colocar aqui a câmerazinha. Aí, agora sim. A nossa primeira questão, então, aqui. As questões, gente, deixa eu só avisar você aqui de algo bem importante. As questões são todas questões do Instituto OCP, claro, e são
questões atuais, tá? São questões aí das últimas provas de concurso, bem escolhidas, com aquilo que a prof realmente acha. Não foi peguei, deixa eu pegar as últimas questões aqui, vão ser essas. Não, são questões escolhidas dentro daquilo que a gente acredita estar na prova de um TJ Paraná da banca Instituto OCP, ok? Então, para começar, no editor de planilhas Excel 365, em português, as funcionalidades estão organizadas em guias de funcionalidades que, por sua vez, estão dispostas em grupos. Uma dessas guias é a guia dados. Assinale a alternativa que não apresenta um grupo encontrado nessa guia. A. Consultas e conexões. B. Classificar e filtrar. C. Revisão de texto. D. Previsão. E. Obter e transformar dados. Então, vamos dar uma olhadinha aqui direto aqui no Excel. Olha só, a gente tem o Excel aqui, né? E aqui a gente tem as guias. Uma das guias, gente, mais cobradas quando se vai perguntar, e o Instituto OCP gosta disso, né? Se vai perguntar o que tem na guia, é a guia dados. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na guia dados. Olha só, a guia dados, a gente tem aqui, então, o grupo obter e transformar dados, consultas e conexões, tipos de dados, classificar e filtrar, ferramenta de dados e previsão. E ali, dentro de previsão, tem outro cantinho ali, estrutura de tópicos, está dentro ali de previsão, ok? Também, aqui na guia página inicial, a gente tem área de transferência, o grupo área de transferência, fonte, alinhamento, que é onde a gente tem o mesclar e centralizar, que pode cair na tua prova, né? Número, tá? Aqui número, olha só, deixa eu aumentar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar para você aqui de uma forma, ele não vai mostrar ali todos, mas aqui, ó, eu tenho esses botõezinhos que são bem importantes para a gente, né? Que é aqui o formato de número de contabilização, que vai colocar lá o real. Aqui a gente tem o separador de milhares, esses 3 zerinhos aqui, que vai adicionar 2 casas decimais, né? Já falando algumas coisas aqui do Excel para você. A formatação condicional que está na guia página inicial. E aqui, gente, a gente tem também na guia página inicial, deixa eu mostrar aqui para vocês, no grupo edição aqui, ó, a gente tem também o classificar e filtrar. Então, veja, o classificar e filtrar está tanto na guia página inicial quanto na guia dados. E aqui a gente tem em revisão de texto, ó. Você vai falar assim, o gabarito é letra C, revisão de texto. Perfeito, mas você pode pensar, revisão de texto só tem lá no Word, no Excel não tem. Pois bem, tem sim, mas na guia revisão, ok? Então, gabarito aqui, alternativa C. É uma questão até que eu achei fácil. Por quê? Porque se você pensar um pouquinho, guia dados, ter revisão de texto, não casa muito, né? Então, não ficou uma questão difícil. Mas eu trouxe essa questão para mostrar para você a guia dados e a guia página inicial, que são as guias que é mais cobrado o que tem nessa guia, né? Para você ficar esperto com isso. Por quê? Porque a gente traz a questão, mas a gente tem que olhar um pouquinho o que o examinador pode cobrar além disso. Porque ele até pode fazer uma questão muito parecida, né? Repetir ali exatamente o assunto, claro que ele pode, mas a tendência é variar um pouquinho aqui, tá bom? Vamos para a próxima? Softwares utilitários são ferramentas essenciais para manutenção, otimização e segurança dos sistemas computacionais. A respeito de alguns softwares e suas respectivas funções, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 1. O software WinRAR é um exemplo de compactador de arquivos? Gente, então aqui está correto, ó. E essa questão pode vir na tua prova. Essa questão aqui é bem importante, tá? O WinRAR é um exemplo de compactador de arquivos. Prof, o que é um compactador de arquivos?
Então, isso já faz muito tempo, ó. Deixa eu contar uma historinha aqui para vocês. Quem aí, coloca aí para mim, quem aí é da época do disquete? A prof aqui, ó, da época do disquete. Gente, na época do disquete não cabia muita coisa num disquete. Tudo bem que a gente também não tinha um filme, né, para pôr no disquete. Um vídeo, né, para pôr no disquete. Mas os arquivos que a gente utilizava não cabia num disquete. Então, o disquete era muito pequeno. Então, a gente tinha esse problema de armazenamento. O compactador de arquivo já vem lá dessa época, que é quando a gente pega um arquivo maior, um arquivo no seu tamanho original, e a gente compacta, diminui o tamanho desse arquivo. Naquele tempo, antigamente, na época do disquete, era para armazenamento, para ajudar com armazenamento, ok? Hoje em dia, nós não temos mais esse problema de armazenamento, né? Com nuvem, os drives, enfim, SSD. A gente não tem muito problema de armazenamento, não. Mas a transferência de arquivos na internet faz com que a gente utilize os compactadores de arquivo. Então, o WinRAR é um compactador de arquivo, um software para diminuir, compactar o tamanho de um arquivo, principalmente para transferência de arquivos hoje em dia. Então, está correto. 2. O software VLC Media Player é um exemplo de antivírus? Não, VLC Media Player, ó, Media Player. Ele é um player para você ouvir música, para você ver vídeo. Então, ele não é um exemplo de antivírus. Então, aqui está errado. Deixa eu colocar aqui um X, né? Melhor. Aqui está errado. 3. O software IrfanView é um exemplo de visualizador de imagens? Sim, ele é um visualizador de imagens. Está correto, né? Para visualizar imagem. 4. O software Mozilla Thunderbird é um exemplo de ambiente de reuniões virtuais? Essa tá fácil, né? Essa tá fácil. Então, o Mozilla Thunderbird não é um software de ambiente de reuniões virtuais, como o Zoom, por exemplo. Não, não é. O Google Meet, né? Não é. Ele é um navegador como Mozilla Thunderbird, aliás, não é navegador. Mozilla Firefox é navegador, né? O Thunderbird, anota aí, ó. A professora viu o Mozilla ali. O Thunderbird, ele é um gerenciador de e-mail. Anota porque pode cair essa questão para você, tá? Então, Mozilla Firefox é navegador. Mozilla Thunderbird foi até boa, a professora ter visto o Mozilla aqui, já falar navegador, para alertar você, né? Que para você ler a questão com calma e para você ver essa diferença. Mozilla Firefox navegador, como o Google Chrome, Mozilla Thunderbird gerenciador de e-mail, como o Outlook, por exemplo. Ok? Então tá errado. Então, nosso gabarito aqui 1 e 3 estão corretas, alternativa C. Próxima questão. O MPRS, né, Ministério Público do Rio Grande do Sul, utiliza o navegador Mozilla Firefox para navegar na internet e acessar diversas ferramentas online relacionadas à sua atuação. Em uma situação em que um servidor do núcleo de informática está navegando em um site institucional e precisa salvar a página atual nos favoritos para consultá-la posteriormente, quais atalhos de teclado ele deverá utilizar para realizar essa tarefa de forma mais rápida? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se você não viu atalhos, principalmente de Word e de navegador, ainda dá tempo. Por isso que eu trouxe essa questão aqui para você, porque o Instituto OCP gosta de cobrar. E do Windows também, tá? O Windows, navegador e o Word. Principalmente esses 3 softwarezinhos você tem que estar preparado para os atalhos. Então, adicionar aos favoritos. Favoritos, aquilo que eu mais gosto, que eu adoro. A gente tem que fazer uma conexão aqui, ó. Eu já ouvi falar assim, adoro, é D, Ctrl D, tá? O atalho é Ctrl D.
Sabe que eu tive uma aluna, inclusive do TJ, ela está nomeada no TJ. Eu chamava ela de Maiavilhosa, porque o nome dela é Maiara, e foi do último concurso que ela foi nomeada. E ela falava nas minhas aulas presenciais na época, ela falava assim, era D de Doritos, que é o salgadinho da prof aqui favorito, D de Doritos. Então ela me conhecia tanto que ela sabia o meu salgadinho favoritos. Gente, aqui a gente tem alguns atalhos bem importantes, mas que eu vou aproveitar e vou mostrar para você direto aqui no Mozilla Firefox. Como é que você vai estudar os atalhos? Você vai olhar aqui no menuzinho, olha só, no menuzinho aqui a gente tem nova aba Ctrl T, nova janela Ctrl N, nova janela privativa Ctrl Shift P, downloads que a gente tem ali na alternativa C, Ctrl J, tá? Extensões e temas Ctrl Shift A, Instituto OCP, aqui eu trouxe uma questão com um atalho tranquilo, eu acho que a maioria de vocês aí acertou essa questão, mas Instituto a OCP gosta de uns atalhos mais escondidos, então aqui tem extensões e temas, tá? Que mais que a gente tem de atalhozinho aqui? Vamos ver aqui, ó. No mais ferramentas aqui. O gerenciador de tarefas, Shift ESC, tá? Importante. Esse aqui é o mais importante aqui, ok? Mas pode cair um desses atalhozinhos escondidos aqui também. Além, gente, de olhar esses atalhos direto no navegador, você pode fazer isso no Mozilla Firefox, pode fazer no Google Chrome, a todos os navegadores, também ver as questões mais recentes dos atalhos cobrados, ok? Ctrl A vai selecionar tudo, o Ctrl J, tinha um aluno do TJ Paraná, do TJ São Paulo, em 2017, que ele falava Ctrl J de download, né? Que é para abrir o gerenciador de downloads do navegador. Ctrl H, o histórico, ok? Então, gabarito da questão Ctrl D. Vamos mais uma aqui de atalho? Olha só, mais uma de atalho. Um advogado do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e olha só, na mesma prova, duas questões de atalho, o Ministério Público do Rio Grande do Sul e de novo, tá vendo só? Então, um advogado do Ministério Público do Rio Grande do Sul frequentemente precisa gerenciar múltiplos documentos, e-mails e aplicativos, enquanto trabalha em diferentes processos judiciais. Durante o expediente, ele costuma alternar rapidamente entre aplicações para garantir a eficiência nas suas tarefas. Em um momento de alta demanda, esse profissional necessita revisar rapidamente todas as suas aplicações abertas e as informações que está acessando e decide então utilizar um atalho de teclado no sistema operacional Windows 11 em português para visualizar uma miniatura de todas as janelas abertas. Diante do exposto, qual é o atalho de teclado correto para que ele consiga realizar essa ação no sistema operacional Windows 11 em português? Gente, que textão, né? Vamos lá. Ctrl F4, Ctrl Shift, Ctrl Alt Tab, Ctrl Shift ESC, Ctrl ESC. Então, aqui, ó, gente, quando a gente usa o Ctrl Alt Tab, deixa eu ver se eu faço aqui, acho que eu não consigo mostrar para você. Mas vai aparecer várias janelinhas, né? Se tiver no computador com Windows aí, faça Ctrl Alt Tab. E cada vez que você pressiona o Tab, vai selecionar uma janela. Ó, eu coloquei aqui, selecionei o Excel e abriu aqui o Excel pra gente. Abriu não, ele maximizou, né? Aqui na minha janela, ok? Na minha área de trabalho. Então, o Ctrl Alt Tab é que vai fazer isso. Esse aqui é o nosso gabarito. Ctrl F4 não, Ctrl Shift. Se a gente pressionar aqui Ctrl Shift, faz alguma coisa? Não. Ctrl Shift ESC, você lembra desse atalho? O Ctrl Shift ESC, gente, ele abre, olha só, que importante aqui a gente lembrar disso, ele abre o gerenciador de tarefas do Windows. Ctrl Shift ESC é o atalho direto
para o gerenciador de tarefas do Windows. E o Ctrl ESC, que faz? Ctrl ESC abre o menu iniciar do Windows, ok? Então aqui, só que o nosso atalho aqui, Ctrl Alt Tab, tá? Para visualizar essas janelinhas. Se eu pressionar o Windows Tab, gente, o que vai acontecer? O Windows Tab, ele é o visão de tarefas, tá? A teclinha lá do Windows Tab, uma dica extra aqui para você, tá? Conteúdo extra aqui, além da questão. O Windows Tab pode estar na tua prova, é o visão de tarefas. Também vão ter várias janelas para você escolher qual que você quer maximizar na tua tela para trabalhar, ok? Então, gabarito alternativa C, próxima questão. A busca e pesquisa avançada na web envolve diversos conceitos fundamentais que permitem otimizar a recuperação de informações e aprimorar a experiência do usuário. Um desses conceitos é o cache, sabe o que é o cache, gente? A gente tem cache em hardware, mas aqui ele está falando de busca e pesquisa avançada na web, ele está falando dessa cache da web, da internet, ok? Então, olha só, alternativa A é um endereço único utilizado para acessar recursos na web, como sites e arquivos. Isso não é, porque é a URL. B, são pequenos arquivos armazenados no navegador que registram informações sobre a navegação do usuário. Será que é esse aqui? Os cookies, os pequenos arquivos armazenados, né, pelas empresas que vão registrar essas informações sobre a navegação. C, é uma área de armazenamento temporário utilizado para agilizar o carregamento de páginas e conteúdos na web. Será? D, é uma tecnologia que permite a reprodução de áudio e vídeo em tempo real sem a necessidade de download completo. E, é um processo pelo qual mecanismos de busca organizam e catalogam páginas da web para facilitar a recuperação de informações. E aí, o que você acha? Então, o que acontece aqui, gente? A gente tem a cache de hardware, que eu não vou falar aqui, porque não vai cair na prova isso para vocês, mas a cache de internet é o seguinte, eu tenho lá um servidor web, eu tenho aqui o meu computador, tá? E eu acesso lá um site, posso acessar, por exemplo, o site do Focus. Então, vou buscar essa informação lá no servidor, requisito ao servidor onde está hospedado esse site, essa informação, esse site, ele vai enviar para mim, para o meu computador, e isso eu preciso de internet, né? Eu preciso de internet para isso, se não tiver internet não vai, você já passou por isso, né? Você já sabe isso. Só que aí tem uma pastinha lá no meu computador, que é a cache de internet, que vai armazenar essas informações, as imagens, né? Enfim, essas informações que eu acessei. Quando eu quiser acessar novamente esse site, o que acontece? O meu navegador vai buscar primeiro as informações na cache. Aí eu não preciso de internet para isso, eu não preciso de internet. Por quê? Porque é local, está no meu computador. Ele vai buscar no servidor atualizações, aquilo que não está no meu computador, e eu preciso de internet para isso. Então, a cache é uma área de armazenamento temporário utilizada para agilizar o carregamento de páginas e conteúdos na web. Anotou aí? Joia? Já sabia dessa? Coloca aí para mim, quero ver se você já sabia. Mais uma questão aqui, também no Ministério Público, há mais uma de atalho, gente. Mais uma de atalho, 3 questões na mesma prova. O Ministério Público do Rio Grande do Sul utiliza o navegador Mozilla Firefox como uma das ferramentas para a navegação de seus sistemas e consultas de documentos. Para garantir a segurança e a privacidade nas atividades de trabalho, o órgão adota práticas recomendadas como navegação em modo privativo. Navegação em modo privativo. Pois, ao navegar de forma privativa, não são armazenados históricos de navegação, vai armazenando isso na sua memória.
Ele está dando aqui o que é essa navegação privativa. Ele não armazena histórico de navegação, cookies ou dados temporários, proporcionando maior confidencialidade nas operações. Nesse sentido, considerando o uso do navegador Mozilla Firefox, qual alternativa apresenta o atalho correto a ser usado para abrir uma nova janela privativa que permite a navegação anônima? Você sabe qual é esse atalho? Não vou ficar lendo os atalhos que estão aqui, porque para não perder tempo, tá? Vamos ver aqui o Mozilla Firefox. A gente falou antes, né? Porque eu já mostrei os atalhos aqui para você, ó. Nova janela privativa, Ctrl+Shift+P. Nova janela privativa, Ctrl+Shift+P. Quando a gente vai estudar no Mozilla Firefox, já vamos olhar aqui no Google Chrome também. Por quê? Porque pode vir uma questão agora na tua prova, ele cobrar o Google, né? Então, aqui no Google, a gente tem a nova janela anônima, ó, Ctrl+Shift+N. E no Edge também é Ctrl+Shift+N, porque o Edge, ele tem a mesma base que é o Chromium, que é feito o Google Chrome, tá? Então, eles têm algumas coisas muito parecidas aí. E uma delas é esse atalho, né? Porque antigamente no Edge era Ctrl+Shift+P. Não, agora é Ctrl+Shift+N também, igual o Google. Mas, deixa eu tirar aqui pra gente, mas perceba que ele está cobrando do Firefox, então Ctrl+Shift+P. E perceba que a gente tem o Ctrl+Shift+N aqui. E essa navegação privativa também pode estar na tua prova cobrando o que é, cobrando algumas características. Vamos relembrar essas características? Você lembra aí? Coloca para mim o que você lembra da navegação anônima, da nova janela privativa. Então, aqui ele já está falando para a gente, ó, não são armazenados históricos de navegação, cookies ou dados temporários. Então, o negócio acontece assim, ó. Se eu estou numa navegação privativa, uma janela privativa ou navegação anônima, enquanto eu estou navegando, tudo é armazenado, histórico, cookies, tudo. Mas quando eu fecho essa janelinha, aí esses dados não ficam armazenados ali no meu navegador, né, no meu computador. Então, histórico não é armazenado, os cookies não são armazenados, os cookies, os pequenos arquivos que os sites armazenam no nosso navegador para saber ali da nossa navegação, o que a gente faz no site, o que a gente clica, as preferências, tá? Os dados temporários, cache, também não são armazenados, ok? Pergunta, e é a questão dos favoritos, lá o Ctrl+D, adicionei um site aos favoritos, ele vai ficar nos favoritos? Vai ficar nos favoritos, mesmo na navegação privativa. E, prof, os downloads, olha só, presta atenção aqui. Se você baixou um arquivo, o arquivo continua lá. Você baixou no teu HD, você baixou no pendrive, o arquivinho continua lá. O que vai acontecer é que se você pressionar lá o atalho do gerenciador de downloads, lembra? Download, Ctrl+J, vai vir a listinha de arquivos que você baixou, aí não está nessa lista, tá? Não está nessa lista. Prof, a navegação privativa anônima, eu posso fazer qualquer coisa que eu não vou ser descoberto? Por exemplo, eu vou entrar lá no servidor do Instituto CP, eu vou pegar aquele gabarito. Não faça isso! Não faça isso! A navegação privativa, ela só te protege no teu computador, ali no teu navegador, na tua navegação, né? Mas o provedor sabe o que você está fazendo. Se você estiver no teu trabalho, numa escola, o teu chefe na escola pode sim saber o que você acessa, né? Se você faz lá, por exemplo, um login no Google, no Facebook, no Instagram, essas empresas sabem que você acessou, ok? Então, você tem vamos dizer assim, você ficar anônimo ali, né? Essa privacidade você tem no seu navegador. Se outra pessoa for usar o seu navegador, não vai encontrar esses dados, né? Esses rastros, vamos dizer assim, ok? Certo?
Então, gabarito alternativa E. E vamos lá para a próxima questão. Vamos de Word agora? Vamos de Word. Não é atalho, hein? No editor de texto Word 365 em português, as funcionalidades estão organizadas em guias, cada uma contendo grupos específicos de ferramentas. Uma dessas funcionalidades é o pincel de formatação, que permite copiar a formatação de um texto e aplicá-la a outros. Assinale a alternativa que apresenta o grupo da guia página inicial, onde essa funcionalidade está localizada. Perceba que é uma questão muito parecida com a questão que a gente resolveu do Excel, da guia dados, né? Então é bem importante você dar uma olhada, uma boa olhada nessas guias, gente, do Excel e do Word. Você sabe qual guia que está o pincel de formatação? Você lembra? Ó, A, fonte, B, área de transferência, C, parágrafo, D, estilos e voz. Vamos lá para o Word? Vamos lá para o Word? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só, as guias. Então, quando a gente fala de guia, gente, aqui, arquivo, é aí que eu quero aumentar um pouquinho aqui pra gente, ó. A guia arquivo, a guia página inicial, ela é uma das guias mais cobradas. Então, a gente tem aqui, ó, área de transferência. Deixa eu ver se tá mostrando aqui para você. Pera lá, para não ficar fora aqui. Aí, área de transferência, que o pincel de formatação está aqui. Então, aqui a gente tem copiar, colar, né? Recortar, a área de transferência, que tem esse conceito, né? Fonte, tudo ligado à fonte, ó. Tamanho, tipo da fonte, o negrito, itálicos, efeitos, cor, tudo ligado à fonte. Depois a gente tem parágrafo, olha só, parágrafo, a gente tem aqui os marcadores, numeração, que são efeitos, né? São formatações de parágrafo. A gente tem os alinhamentos, aqui o mostrar tudo, que é bem importante. Qual que é o atalho do mostrar tudo? Ó, põe ali o mouse em cima, ele te diz o Ctrl asterisco. Anota aí esse atalho. Esse atalho pode estar na tua prova. Depois a gente tem os estilos, tem aqui editando, que tem o localizar, substituir, selecionar. O grupo voz só tem o ditar, tá? Aqui, guia inserir, ó, importante, a gente tem tabelas, tem aqui o grupo ilustração com imagem, formas, ícones, né? Smart art, gráfico, vídeos online, links, né? Para inserir hiperlink, comentário, cabeçalho e rodapé, olha só, número de página, aqui no grupo cabeçalho e rodapé, são os mais importantes. A guia design, a gente só tem aqui essa parte muito parecida com temas, que é igual os temas do PowerPoint, né? E aqui a gente tem temas, né? No grupo formatação de documento e plano de fundo de página, só isso. Depois, a guia layout, o importantíssimo é aqui, configurar página. Esse grupo dessa guia é muito importante. A gente tem imagem, orientação, retrato, paisagem, tamanho da página, né? A4, ofício, colunas, ó, quebra. Quebra também tem na guia inserir, tá? Quebra de página, né? Quebra de seção, números de linha e finização. Gente, esse grupo, você tem que saber. Esse grupo, ele cai bastante. Referências eu sempre penso assim, ó, o mais importante é o sumário, grupo sumário. Mas, pensa, você fez um TCC? Talvez você tenha feito um TCC. Se não, pensa num livro. O que um livro tem? Ó, sumário, tem nota de rodapé, tá? Tem aqui a parte de citação, bibliografia, olha só, legenda, tá? Referências, guia referências. Guia correspondências é muito simples. Ela tem etiquetas, envelopes e mala direta. Etiqueta e envelopes no grupo criar. Revisão, gente, o grupo revisão de texto com editor, que também agora está na guia página inicial. Tá? Tem ortografia e gramática, dicionário de sinônimos, contagem de palavras. Esse é o grupo mais importante. E aqui o grupo controle
né, que tem o controlar alterações. São os mais importantes dessa guia. E a guia exibir, então os modos de exibição, modo de leitura, layout de impressão, layout de web, estrutura de tópicos e rascunho, o mais importante aqui, tá? Do Word, então, essas são os principais grupos. Falei um pouquinho das guias aqui para você. Então, já vimos aqui que o pincel de formatação está em área de transferência, né? Área de transferência, ok? Gabarito alternativa B. Vamos lá para a próxima questão? Um funcionário do MPRS está utilizando o sistema operacional Windows 11 em um computador do órgão. Durante a organização de seus arquivos, ele precisa criar uma nova pasta para armazenar documentos relacionados a uma nova área de atuação. No entanto, ao tentar nomear a pasta como Ministério Público, o funcionário se depara com a impossibilidade de utilizar certos caracteres. Nessa situação, um nome válido que pode ser utilizado por esse funcionário fala aí, quem lembra da aula da prof? Quem lembra do símbolo que a prof usa aqui para a gente memorizar esses caracteres? Gente, então é o seguinte, ó, se você não assistiu, se você não lembra, vou aqui facilitar a tua vida agora. Vou facilitar muito, você vai, ó, cair o queixo. Existem caracteres no Windows que eu não posso colocar em nomes de arquivos e pastas, porque são caracteres usados para configurações ali no Windows. E são vários caracteres, e a gente precisa memorizar. Por quê? Porque ele é bastante cobrado em prova, pode estar na sua prova uma questão como essa. Então, quais são eles? Eu sempre falo assim, ó, apareceu essa questão, primeira coisa que você faz não é olhar as alternativas para você não ficar confuso, senão você começa a misturar os caracteres. Isso acontece com você? Comigo isso acontece. Então, eu vou chamar o Buda. O Buda é o seguinte, ó, eu vou desenhar o Buda aqui, tá? O Buda medita, tá? Então, aqui estão os olhinhos do Buda. Aqui, nariz, boca, aspas. Isso aqui é aspas, tá? As 3 barrinhas, perninhas do Buda meditando. E como ele medita, ele fica pensando, gente, qual é o sentido da vida? Esses são os caracteres que eu não posso colocar em nomes de arquivos e pastas. Sensacional, né? Coloca aí se você gostou. Repete aqui comigo, ó. Asterisco, 2 pontos, aspas, as 3 barrinhas, maior e menor e interrogação. Interrogação, esses são os caracteres que eu não posso nomear arquivos e pastas. Então, alternativa A, aqui, pode, ele quer um nome válido. A alternativa A, barra, não, barra invertida. 2 pontos na B, não. Porcentagem, pode? Pode, tá no Buda. Não tá no Buda, porcentagem pode. Aqui, maior e menor. O menor que tá aqui, posso? Não posso, nem maior nem menor. E asterisco, também não. Então, gente, nosso gabarito alternativa C e viva o Buda. Vamos meditar. Próxima questão. Considerando os conceitos de softwares maliciosos, assinale a alternativa que apresenta uma característica comum de malwares tipo scareware e adware. A. Envia cópias de si mesmo para outros computadores na rede. B. Apresenta publicidade na tela do computador. C. Dispara uma ação quando uma condição específica acontece. D. Criptografa arquivos do usuário a fim de obter vantagem financeira em troca de liberação dos arquivos. E. Permite que o invasor retorne a um dispositivo comprometido. Gente, então aqui, scareware e adware são... Primeiro eu vou falar para você sobre malware. Então, eu quero ver se você sabe o gabarito, mas primeiro eu vou falar sobre malware. O que é malware, gente? Ó, a junção de 2 palavrinhas, mal malicioso, software. Software malicioso que vai causar mal ao usuário, roubando dados, ao computador, travando o computador. Gente, isso já aconteceu com você? Claro que já, né? Com todo mundo já aconteceu. Então, os malwares, na época que a prof fazia faculdade, a prof começou a faculdade de TI, gente, a prof tinha 17 anos quando a prof passou no vestibular. A faculdade na época era processamento de dados, acho que nem existe mais esse curso. E na época nem se falava em malware, depois é que veio esse termo. Na época a gente falava de vírus e cavalo de Troia.
A gente sabia os vírus pelo nome. Tinha lá um Leandro Kelly, tinha Chernobyl, sabe? Por quê? Porque não eram muitos, né? A internet ainda não estava nas casas das pessoas. A prova é desse tempo. Eu sei que tem uma carinha de 23 anos, mas já faz tempo que tá na estradinha da vida aí, nessa longa estrada da vida. E depois, quando surgiu a internet, que veio esse termo, malware, para designar vários softwares maliciosos. Tem que ser software para ser malware. Então, a gente tem como tipos de malware, olha só, o vírus é um tipo de malware, o worm é um tipo de malware, o bot é um tipo de malware. Que mais? O ransomware é um tipo de malware. Me ajuda aí, mais um aqui pra gente falar. Cavalo de Troia é um tipo de malware. E aqui, spyware também é um tipo de malware. Vamos falar sobre esses aqui para nossa prova? Vamos falar? Vamos falar sobre esses malwares aqui. Pra gente, né, memorizar, revisar. Revisão antecipada. Vamos lá. Vírus. Gente, o vírus, ele é um malware que ele tem três características que você precisa saber. O vírus, ele infecta outros arquivos e ele precisa ser executado, ou seja, abrir, duplo clique, abrir, executar esse arquivo, né, que está infectado com o vírus para que ele infecte outros arquivos. Então, pera lá, o vírus, ele tem esse nome porque ele faz alusão ao vírus do corpo humano. Então, uma das características do vírus, eu vou colocar uma tela em branco aqui para facilitar a nossa vida. Uma das características do vírus é que ele precisa de um arquivo hospedeiro. Ele não existe por si só. Aqui está o arquivo, ele infecta esse arquivo. Então, o vírus, ele precisa desse arquivo hospedeiro. Ele precisa ser executado. Se eu só copio esse arquivo no meu computador e não executar, ele vai ficar lá, quietinho. Ele precisa ser executado. Pegar o mouse, duplo clique, abrir o arquivo, executei. Quando executa, o que ele vai fazer? Ele vai infectar outros arquivos. Aí ele se espalha. Agora, uma pessoa que chega com gripe numa sala cheia de gente, espirra, aquilo vai infectar as outras pessoas. Mesma coisa, por esse nome vírus, tá? O vírus. Aí a gente tem o worm, que ele é muito comparado com o vírus. O worm, gente, ele não precisa de hospedeiro. Aqui ele precisa, o vírus precisa de um arquivo hospedeiro. O worm não, ele não precisa de um arquivo hospedeiro. E o worm, ele pode ser executado ou explorar vulnerabilidades. O que é explorar vulnerabilidades? Então, é muito comum, olha só, deixa eu só colocar mais uma característica que eu já vou explicar tudo junto aqui para você. O worm, ele vai infectar outros computadores. Então, enquanto o vírus infecta outros arquivos, o worm infecta outros computadores. Então, ele é muito comum em redes e uma das maldades que ele faz é deixar a rede lenta. A rede lenta. Então, tá lá, computadores em rede e tem um worm rolando por aqui. Esse worm, ele vai tentar infectar esse computador aqui em rede, explorando vulnerabilidades. Não precisa ninguém executar. Se executar também vai. Mas se não executar, tiver uma vulnerabilidade, ele vai infectar o outro computador. Então, essas características, o worm vírus, elas são bastante exploradas quando a gente fala aqui dos malwares, ok? Que mais que a gente falou aqui do bot, né? Então, o bot, gente, ele é o robô.
o bot, o que que acontece? Tenho lá o meu computador e ele foi infectado por um bot. Então, um criminoso infectou o computador com um bot. Lá do computador do criminoso, ele consegue acessar remotamente, via internet, o meu computador e fazer o que ele quiser. Né? E se tiver mais o computador do amiguinho, do Joãozinho, isso aqui é uma rede de bots, né? Botnet. O computador infectado por um bot é um zumbi. Tá? O ransomware. O que é o ransomware? O ransomware é aquele famoso por sequestrar o computador ou dados do computador. Ele não sequestra que alguém pega o computador e leva para casa. Não. O criminoso, ele criptografa o computador ou dados do computador. E aí, adivinha, para ele liberar esse computador, ele quer ele quer din-din. Em geral, gente, em moeda virtual. Tá? Então, resumindão aqui para a gente andar. Cavalo de Troia. Já dei aqui sem querer o gabarito. Cavalo de Troia, ou Trojan, né? Cavalo de Troia. É aquele, você já assistiu Troia? Lembra das aulas de história? Quem assistiu Troia, lembra lá? Não é para lembrar só do Brad Pitt, da Helena de Troia, não. É para lembrar do Cavalinho de Troia, que era um presente. Era um presente, mas estava cheio de soldadinho do mal, não é? Cheio de soldadinho do mal. Mesma coisa aqui. O cavalo de Troia é da época que a prof fazia faculdade. Então, naquela época, gente, o presente era um joguinho, era um cartãozinho iluminado, piscando, não tinha muita coisa. Mas você pode ir na internet, baixar um jogo, por exemplo. O jogo existe, o presente existe, mas ele também é o cavalinho de Troia ali. Ele também é um malware que vai causar algum dano ao seu computador. Tem vários tipos. Pode até instalar um software de acesso remoto no seu computador, ok? E o outro que a prof falou aqui foi o spyware. O spyware, nós temos 3 tipos. O spyware, ele é espião. Vou até colocar aqui mesmo, ó, espião. E aí nós temos 3 tipos de spyware. Nós temos o keylogger, que ele rouba o que a vítima digita. Então, ele quer senha, cartão de crédito, terrível, né? Nós temos o screen logger, print da tela. E nós temos o adware, que mostra anúncios. Olha só. Então, scareware e adware, ele apresenta publicidade na tela do computador. Ele é um spyware. E aqui eu mostrei para vocês vários malwares. Né? Aqui, gente, queria comentar na alternativa E, que permite que o invasor retorne um dispositivo, é o backdoor, né? O backdoor, porta dos fundos. Envia cópias de si mesmo para outros computadores, ó, o worm, né? Dispara uma ação quando uma condição específica acontece, criptografa arquivo. Aqui na D a gente tem o ransomware, né? Também. Próxima questão, então. Vamos ver mais uma de malware para ver se a gente aprendeu tudo que a gente revisou agora nessa revisão antecipada? Bora lá? Quero ver! Agora você tem que saber essa aqui, ó. Malware são programas maliciosos que podem assumir várias formas e realizar ações prejudiciais nos sistemas. Entre os diferentes tipos de malwares, o vírus é um dos mais conhecidos. Assinale a alternativa que apresenta a definição correta do malware vírus. A. É um tipo de malware que se anexa a arquivos ou programas legítimos e se replica quando esses arquivos ou programas são executados? Sim ou não? Eu achei bonito, gente. Particularmente, achei uma alternativa bonita. Vamos ver a B? É um tipo de malware que se disfarça como software legítimo, mas realiza ações maliciosas sem o conhecimento do usuário? C. É um programa autônomo que se replica e se espalha para outros computadores em uma rede pela internet? Esse que tá com cara de worm, né? Não é? D. É um malware que registra todas as teclas digitadas. Keylogger.
Ah, não é o vírus, ó. Capturando informações confidenciais, como parece a explicação que a prof acabou de dar. E envolve a distribuição de malware por meio de anúncios maliciosos exibidos em sites legítimos. O hardware, né, que vai mostrar anúncios e pode ter malware, sim. Então, aqui, gente, claramente o gabarito alternativa A. Você também chegou nesse gabarito aqui? Vamos lá, mais uma questão. Carlos é técnico de sistemas em uma instituição de ensino. Utilizando-se do Microsoft Excel 2016, versão em português, preciso utilizar uma função que retorne a mediana de um conjunto de dados para utilizar no cálculo das notas dos alunos. Qual função ele pode utilizar para obter a mediana de um conjunto de dados? A, map, B, média, C, mediana, D, MDC e MED. Gente, então não confunda mediana com média. Prof, o que é a mediana? Vamos ver aqui no Excel? Deixa eu ver aqui, pera lá. Vamos ver aqui no Excel, olha só. Deixa eu aumentar aqui essa janelinha pra gente. Aumentar aqui. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, vou colocar igual MED, ó, retorna a mediana, olha ali, ó, retorna a mediana. O que é a mediana? Vamos ver aqui, ó, MED de A1, 2 pontos, A5, tá? Média A1, 2 pontos, A5. O que a gente tem aqui? 3. Mediana, gente, é o valor central. Então, perceba que eu tenho aqui, ó, o valor central, 3. Se eu tivesse 3, 2, 4, 5, 1, primeiro ia organizar, né, do menor para o maior, e aí encontrar a mediana. Quer ver se eu colocar aqui, ó, 5, 3, 2, 1, 4, olha só, ele continua sendo 3, porque ele vai organizar esses números. Prof, e se eu tiver aqui, vamos colocar dessa forma para você entender melhor, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que ele vai fazer aqui com a mediana? Agora aqui até a 6, ó, por quê? Porque eu não tenho um valor central, eu tenho números pares. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, gente, ele vai pegar os dois números centrais aqui, e ele vai calcular a média, ou seja, somar e dividir por 2, tá? Então, aqui a gente tem MED, alternativa E, tá? Para mediana. Próxima questão. Quais métodos são utilizados para configurar uma conta de e-mail no Microsoft Outlook? A, POP e IMAP. B, DOP e IMAT. C, POP e IMAT, né? D, DOP e IMAP e POP e IMAP. É uma sopa de letrinha, gente, os protocolos. Aqui ele está falando dos protocolos de e-mail. Quais são os protocolos de e-mail? Então, os protocolos de e-mail são o SMTP, que é o protocolo de envio de e-mail. Você vai lembrar, ó, S de sua mensagem tá partindo, ou já pensa rapidão assim, S de saída, enviei o e-mail, né? E aí nós temos o POP e nós temos o IMAP, né? E pode estar na tua prova POP 3, IMAP 4, que são protocolos de recebimento. A diferença é que, ó, o POP, deixa eu colocar aqui para você, POP e IMAP. Ó, o POP é o seguinte, eu tenho aqui o servidor de e-mails e tenho aqui o meu computador. O que acontece? Com a internet, eu preciso da internet, eu vou solicitar esses e-mails, clicar lá no Outlook, enviar e receber, e eu vou receber esses e-mails, eu vou baixar esses e-mails aqui no meu HD, Esses e-mails vão ficar no meu HD. Então, se não tiver internet depois que eu baixei, eu posso mesmo assim acessar esses e-mails, visualizar esses e-mails, certo? Ele faz um download, se tiver a palavrinha download ou POP, faz um download dos e-mails para o seu computador. Já o IMAP, não, eu tenho aqui o servidor, tenho aqui o meu computador
E o que acontece? Com a internet, eu vou acessar, ó, a palavra-chave do IMAP é acessar o e-mail, a mensagem lá no servidor. O e-mail não fica no meu computador, ele está no HD do servidor. Essas são as principais diferenças entre o POP e o IMAP. O IMAP é o preferido dos webmail. Prof, o que é webmail? Tudo que for web usa navegador. Então, é o e-mail que eu acesso pelo navegador, como o Gmail, o Yahoo. Ok? Então, gabarito alternativa E. E mais uma questãozinha aqui, ó, mais uma de Excel. Vamos lá? Analise a figura a seguir e representa um trecho de células do Excel em sua versão presente no Office 365, sendo que a coluna candidato indica o nome de um candidato e a coluna nota indica a nota do candidato. Ai, que explicação, né? Vamos lá. Considerando esses dados, assinale a alternativa que apresenta a terceira maior nota entre os candidatos apresentados na figura. Gente, terceira maior nota vai ser a média. A média, gente, é a média. Se eu tenho lá 4 notas, se eu tenho lá 4 notas, colocar notas por quê? Porque a gente fazia a nossa média. Eu vou somar essas notas e dividir por 4. Se eu tiver 5 notas, 5 números, eu vou somar essas notas e dividir por 5. E eu tenho a média. Eu não vou ter a terceira maior nota com a média. Então, não pode ser letra A. Máximo. Ó, o máximo aqui, o que ele vai trazer pra gente? Ó, de C3 até C11, ponto e vírgula 3. O que ele vai trazer aqui pra gente? Fala aí pra mim, ó. Qual que é o resultado dessa alternativa B? Ó, C3 até C11. Qual que é o valor maior aqui? É 9,5, né? Eu tô vendo 9,5. Então, 9,5. E ele vai comparar com o 3. Entre 9,5 e 3, qual que é o maior, o máximo? É 9,5. Aqui ele vai dar 9,5. Não é a terceira maior nota. Agora aqui, maior, ó, maior sim. Quando eu tenho a função maior, deixa eu colocar aqui pra gente, ó. Quando eu tenho a função maior, ó, igual, maior, aí eu tenho C3, 2.C11, ponto e vírgula 3, aí sim, gente, eu vou olhar de C3 até C11 qual é a terceira maior nota. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é organizar do maior para o menor. Qual que é a maior nota que eu tenho aqui? 9,5. Essa aqui é a primeira maior nota. Qual que é a segunda maior nota? É aqui, ó, 9,2. 9,2 é a segunda maior nota. Qual que é a terceira maior nota? Ó, no olhômetro aqui, ó, 8,3. Tô certa? Coloca aí se eu tô certa. Terceira maior nota. Então, se ele tivesse pedindo, o examinador, o resultado dessa fórmula com a função maior, gente, seria 8,3. Então, veja só, aqui é o intervalo onde eu vou procurar a terceira maior nota. Como é que eu sei que é a terceira? Porque eu tenho o númerozinho 3 ali. Prof, se tivesse o número 6, ia ser a sexta maior nota. Então, esse númerozinho está indicando a posição ali do maior número que eu estou procurando. Então, é o nosso gabarito claro. Será que existe terceiro maior? Eu não sei. Como eu estou na prova, eu não ia nem olhar. Óbvio que eu não ia olhar, porque eu já ia saber que é a alternativa C. Mas eu posso ver aqui se tem terceiro. Ó, não tem. Terceiro. Não tem. Quando tem uma função, ele já vai mostrar aqui para mim, ó. Ele já vai mostrando aqui para mim uma listinha de funções. Então, não tem. E aqui na alternativa E, o que está errado? Coloca aí para mim o que está errado, quero saber. Ele colocou vírgula, né? Detalhezinho, é para mostrar que você sabe que realmente a função que ele está pedindo é a função maior e que você sabe essa sintaxe, que ali a gente tem o ponto e vírgula. E só para lembrar, o 2 pontos significa até. Então, eu estou vendo o intervalo, C3 até C11. O ponto e vírgula, gente, ele significa E, ou a divisão de informações. Se eu tiver assim, ó, igual, soma a 1, 2 pontos a 5. Vai somar
A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Se eu tiver aqui igual soma A1 ponto e vírgula A5, ele vai somar A1 e A5. Mas se eu tiver, por exemplo, vamos ver mais uma função que tá vindo aqui na minha cabeça. Se eu tiver, por exemplo, assim, ó. Roma, Paris, Moscou, Roma, Moscou. Se eu tiver aqui, ó, igual, conte ponto C, ó, outra função aqui para você, ó, conte ponto C, A1, 2 pontos, A6, ponto e vírgula, entre aspas, Moscou, fecho parênteses. O que faz essa função aqui, ó? Primeiro eu quero mostrar para você, ó, deixa eu ver, tá mostrando aqui? Ah, não tá mostrando, pera lá. Aí, agora sim. O que faz essa função aqui, ó? Conte ponto C. Tá? Primeiro eu quero mostrar para você que eu tenho aqui o ponto e vírgula. Aqui não é um E, aqui ele tá dividindo informações. Primeiro eu tenho o intervalo, A1 até A6, que é onde eu vou buscar alguma informação, tá? Depois eu tenho o que eu vou buscar. Então, a função conte ponto C, que me veio na cabeça agora, vai estar na próxima função, gente. Ó, vou procurar Moscou de A1 até A6. Quantas vezes aparece Moscou de A1 até A6? Ó, 1, 2, 3. Então, o meu gabarito tem que ser 3. É 3? É. Tá vendo aqui? É 3. Por que Moscou tá dentro de aspa, prof? Por que Moscou tá dentro de aspa? Deixa eu colocar aqui maior para mostrar para vocês. Moscou está dentro de aspa porque nas fórmulas, texto, eu coloco dentro de aspas. Você viu que Instituto OCP cobra detalhes, ele colocou uma alternativa com ponto e vírgula e uma com vírgula. Você acha que não vai cobrar uma aspa? Então, anota isso para a prova também, ok? Então, o conte ponto C vai contar quantas vezes aparece uma informação naquele intervalo. Aqui é o intervalo de A1 até A6, ó, você divide aqui pelo ponto e vírgula, intervalo de A1 até A6, que é esse aqui, né? E ele está procurando a palavrinha Moscou, ok? Então, é isso, gente! Terminamos aqui essa super revisão antecipada. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, que você tenha lembrado, que você tenha fixado e, principalmente, que você faça uma ótima prova, né, do TJ Paraná e, claro, que você gabarite em informática. Eu vou ficar aqui, ó, torcendo por você, tá? Tenho certeza que você estudou e que agora você vai colocar, ó, na prática, na prova, tudo que você sabe. Um grande beijo para você e uma excelente prova. Tchau. Beijo, voltei. Valeu, beijo. Fala, galera! Salve, salve, isso aí, ao vivo tem dessas coisas. Uma hora dessa tem que dar satisfação pra mulher, né, cara? Irmão, eu já tô aqui morrendo de sono já, mas vamos. Agora eu acordei. Ligou a câmera, acordei. Vamos lá. Eu cheguei até a me repreparar de novo aqui pra voltar. A professora Kátia aí encerrou a aula dela, sensacional. A professora que trabalha aí com uma didática muito legal. Ainda mais essa matéria, né? Matéria aí tensa, mas eu tenho certeza que Kátia Flávia! Kátia Flávia! Só a galera da velha guarda vai saber o que é a Kátia Flávia. Só o pessoal das antigas. Boa noite, Sidney. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E você? Eu também tô bem. Excelente dia. Muito legal estar aqui com vocês. E é o seguinte, galera. Você que tá acompanhando até agora, você que tá aqui com a gente até esse momento, eu sei que você não tá de brincadeira, né, Sidoca? Você que tá aí também. O Sidney é o seguinte, o Sidney, ele marca a aula dele no começo, mas ele fica o dia inteiro atazanando, cara. Você não tem noção. O dia inteiro ele fica, entre aspas, infernizando a gente aqui, mas é boa, é uma companhia sempre agradável. E a gente tava batendo um papo aqui agora há pouco sobre esse conteúdo que a gente vai trazer nessa revisão antecipada, que já é a marca do Fox Concurso, né, Sidoca? E detalhe, assim, parece que muita gente não entende a importância da revisão antecipada. Vai ter gente que vai fazer aquela revisão sabadão mesmo, em outros preparatórios, e no domingo vai fazer a prova. O rendimento cai.
Porque você passa o dia inteiro, é só você observar, eu quero que você observe como você estará amanhã. E aí pensa, e se amanhã fosse a sua prova? Será que você ia fazer uma boa prova? Não, porque você estaria o quê? Cansado. Só que amanhã, pelo formato que nós fizemos aqui, você vai poder descansar e revisar o conteúdo durante a semana para chegar no domingão da tua prova de fato, descansado e com o conteúdo massificado, e com certeza teu rendimento vai lá nas alturas. Então, ó, deixa aí nos comentários quem tá aí desde o começo. Deixa aí nos comentários quem tá aí desde o começo da nossa aula. Eu quero mandar um abraço já aí pro Agnaldo, Daniel, pro João Games, Luciana, pro Otávio, a Fernando, a galera que tá acompanhando. Vai deixando aí nos comentários. É isso aí, tamo junto, J Paraná, Focus é o melhor, sensacional. E você agora vai conferir, né? Já está conferindo a nossa aula aí, a revisão. Júlio Reiser e Sidney Martins. Oi, né? Ó, o Gugu tá de parabéns, né, cara? Olha que sensacional esse formato, né? Esse formato aqui que ele deixou prontinho para a gente poder trazer para você aqui onde nós temos a tela e nós aparecemos também. E a gente aparece também só os dois. É muito legal essa Muito bom, muito bom, muito bom. Olha só para explicar para vocês, galera, como é que vai ser a dinâmica da aula, tá? O professor Sidney vai trazer a parte relacionada aí à estrutura, a parte da teoria mesmo da redação, né? O que o edital trouxe para a gente poder dissecar aí e compreender alguns aspectos, porque essa redação do TJ Paraná, ela trouxe no edital, né, Sidney, alguns pontos, assim, a serem considerados que normalmente não aparecem, né? Sim. A redação normalmente não coloca, por exemplo, quando ela fala lá sobre considerar os aspectos axiológicos dos negócios. Então a gente vai elucidar alguns pontos e você vai ter uma semana inteira para rever a revisão. Isso vai ser muito legal. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Dando aí, olha que vai estar bonito demais esse negócio. Vamos lá, começando aí, Sidoca. Júlio, fica à vontade. Pode fazer as... Então, olha só, a prova discursiva será realizada juntamente à prova objetiva, aquilo que nós comentamos com você ao longo do dia, para você organizar bem a sua preparação, né, Sidney? Aqui já começa um ponto que a gente tem que considerar. Para você não deixar a redação lá para o meio, o Sidney tem uma estratégia muito legal que ele sempre passa do momento certo de começar ali a parte do seu rascunho, os intervalos que você deve dar, e saber que o tempo é o principal vilão. Sim, com certeza. Assim, tem gente que gosta de deixar para o final, mas eu penso na questão do tempo. Vai que só, por exemplo, sobraram apenas 30 minutos, 40 minutos, você vai conseguir fazer um texto? Você até vai, mas não vai conseguir passar limpo. E um texto que é feito de primeira, ele vai com diversos defeitos. Levando em consideração que é um concurso extremamente disputado, você não pode correr esse risco. Então a melhor estratégia é você começar pela redação na folha de rascunho. Terminou? Não passe a limpo ainda porque você não conseguiu se distanciar ao ponto de enxergar os próprios erros. Deixa quieto ali e vai para a prova objetiva. Seja esperto também na prova objetiva, não é, Júlio? Não comece pela matéria que você menos sabe, comece pela matéria que você mais sabe, para adquirir confiança. E de forma gradativa, deixe para o final a matéria que você menos sabe, porque em questões de múltipla escolha, dá para fazer até técnica do chute. Tem 3 ali que você não faz ideia. Você não tô na dúvida entre a e a B, eu não faço ideia. Olha para ver qual foi a opção que você menos marcou. A que eu menos marquei foi letra D de Deus. Marca as 3 D de Deus. Mas se doca as 3, existe uma possibilidade muito grande, pelo menos uma delas ser a letra D. Se você for sortudo virado para a lua, quem sabe até as 3. E aí depois você vai passar limpo. Só que tem uma estratégia. Você vai pedir para ir ao banheiro. Por que, Sidoca? Porque você já está muito tempo na mesma posição. Tuas costas doem, teu braço está pesado, você está cansado. Então mude o clima. Então você vai ao banheiro, vai fazer um xixi, vai molhar o rosto, secar aquela oleosidade, fazer um alongamento. E quando você voltar, você vai passar a sua redação a limpo, mas usando a estratégia de fazer uma leitura em voz alta. Não com o tom de voz que eu estou usando aqui, é bem baixinho, tá? É só um leve balbuciar para que apenas você escute o tom da sua voz. Se você fizer a leitura mental, não vai enxergar os próprios erros. Agora, se você fizer essa leitura, você vai perceber que repetiu várias vezes o mesmo termo, que não respeitou a constituição dos parágrafos de forma alinhada, que não respeitou a margem direita, não respeitou a margem esquerda, que cometeu rasuras, que comeu palavras, que duplicou palavras, que não explicou o porquê e o paraquê das coisas. Então, todos os erros bobos você vai acabar percebendo somente nesse processo.
Lembrando que a preparação com o tempo, ela permite a você ter uma organização melhor. Você se organiza melhor, você planeja melhor. E muita gente tem medo do tal do tema da redação, muita gente tem medo do que vai precisar escrever, sobre o que vai precisar escrever. E a gente está aqui nessa aula hoje fechando esse mega evento, essa mega revisão antecipada, justamente para tranquilizar você em relação a isso. Lógico, nós vamos falar um pouquinho sobre a preferência dos temas em relação à banca organizadora, mas o que você tem que considerar a princípio existem muitos outros pontos que o aluno já pode, nessa semana que a seguir, treinar para conseguir melhorar, né? Porque às vezes o aluno acha que o único problema dele na redação é o tema. Exato. E aí o cara vai escrever, ele tem uma letra feia, ele erra um monte de palavras, a concordância ali vira uma desgraça, né? Com o perdão da palavra. Então, outras coisas que você tem que se atentar. E é isso que faz a diferença, né, Sidney? Com toda essa experiência que você tem na docência, o que faz a diferença é o cara que tem um tempo para planejar o que vai fazer e não chega lá sem... Exatamente. Porque, com certeza, a maioria dos candidatos faz isso no concurso. Chega, começa a responder a questão número 1, termina na última, faz a redação porque aprendeu na escola que tinha que fazer por último, ou seja, não planejou direito, beleza? Não, olha só o próximo tópico, ó. Somente será corrigida a prova discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 11.4 e que estiver classificado na prova objetiva até o limite disposto na tabela 14.1, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste edital. Isso daqui é perigoso porque o cara pensa, se eu não passar na objetiva, se eu não conquistar uma pontuação legal, eu não vou ter a minha dissertação corrigida. Então ele foca tanto na objetiva e deixa de lado a discursiva. Só que você tem que pensar que a sua discursiva vai fazer toda a diferença. Então o cara normalmente deixa para estudar só na última semana. Exatamente. E quando estuda, às vezes ele nem fez uma redação, ele vai para a prova sem ter feito uma redação sequer. Isso é muito complicado. Redação não é psicografia, tá? Vale lembrar isso aí. Verdade. Você não vai receber um incentivo ali, uma mensagem clara na hora de começar a escrever, não, de forma alguma. Vamos lá. Olha só. Aqui em relação à quantidade de vagas... Essa parte aqui a gente pode pular. 14.2, que é o mais importante. Já aí. pode ir para cá, ó. Isso. A prova discursiva será composta por uma redação que deverá ser elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de textos, ou seja, haverá ali textos motivadores, e é importante que você leia com atenção e provavelmente um tema principal para que você entenda o que é para fazer de fato, para você não fugir ao tema, para você escrever de forma coerente. O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual dissertação. O seu texto deve apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, os aspectos axiológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual. Então, na verdade, o que ele vai trabalhar ali? Uma dissertação argumentativa, em que você vai ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nessa introdução, você tem o tópico frasal, mais a apresentação dos argumentos. O que é o tópico frasal? É a sua frase mais importante, tem a ver com um tema geral. E aí você, para sustentar esse seu ponto de vista, vai ter que apresentar argumentos. Vai perceber aqui claramente uma relação de causa e consequência entre essas estruturas, em que a consequência é o tópico frasal e os argumentos são as causas. Aqui você define o número de parágrafos da tua redação. Se você colocar 2 argumentos, a tua redação terá 4 parágrafos. O primeiro obrigatoriamente de introdução, o último obrigatoriamente de conclusão e 2 ali no meio de desenvolvimento, pois para cada argumento apresentado, você tem que ter um parágrafo de desenvolvimento só para ele. Você jamais pode pegar um argumento e desenvolver em 2 parágrafos, vai ficar prolixo demais. E você não pode pegar 2 argumentos e desenvolver em apenas um parágrafo, porque vai ficar superficial demais. Então vamos supor que você coloque 2. Aí o primeiro argumento é o argumento X, o segundo argumento é o argumento Y. Você tem que ser coerente com essa sequência. Então, aqui nos parágrafos de desenvolvimento, você vai desenvolver o argumento 1, que vai ser o argumento X, depois você vai desenvolver o argumento 2, que vai ser o argumento Y, e vai fazer um aprofundamento do tema. Esse aprofundamento do tema é algo muito individual. Cada um tem um conhecimento de mundo. Então, obviamente, é aí que você vai mostrar o conhecimento que você tem acerca do assunto. E na conclusão,
você vai fazer uma retomada da introdução mais uma síntese do tema. O mais importante é a retomada da introdução. Se na introdução você mencionou tecnologia, na conclusão você vai mencionar tecnologia. Se na introdução você mencionou ética, na conclusão você vai mencionar ética. Se na introdução você mencionou meio ambiente, na conclusão você vai mencionar meio ambiente. Ou seja, é uma organização. E aí, continuando aqui, ó. Aqui, ó. Aqui acho que a gente pode pular. Não, só uma adenda aqui, assim, é o seguinte, ó. Muita gente questiona assim, os textos deverão apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias. Quando ele coloca esse aspecto, tá? Muita gente fala assim, então eu posso colocar lá na minha opinião, a minha opinião. Não, ele quer que você demonstre valores, ou seja, ele quer que você tenha um comprometimento ético dentro da sua escrita. Ele quer que você demonstre o quê? Que você demonstre hipóteses, possibilidades, que você se mostre alguém informado, um conhecedor do assunto, até porque o Instituto OCP ele gosta de trazer essas questões, né? Ele traz temas contemporâneos, desafios do mundo contemporâneo dentro da sugestão, e ele vai querer saber se você está em acordo com o cargo para o qual você está concorrendo, ali que está disputando. Não é para você colocar necessariamente a sua opinião, porque a depender da opinião é melhor deixar quieto, né? Quando ele fala o seguinte, aspectos axiológicos, ele está colocando aqui em relação a juízos de valor também. Então, se algo é posto, né? Por exemplo, vamos supor, violência contra a mulher. Nesse caso, você não precisa eu vou tentar ficar ali, né? Ser ponderado. Não, você pode realmente falar que existe, você pode ir pro lado do exagero, digamos, né? Agora, se for um tema delicado... Agora, só que tem uns que estão... Se apanhou é porque fez alguma coisa, pelo amor de Deus. Cara, pelo amor de Deus, não vai fazer um negócio desse, tá? Não vai fazer um negócio desse, mas fica bem alerta, porque aí o Instituto OCP gosta disso, de trabalhar com essas questões. Então, trazendo às vezes aspectos relacionados ao cotidiano do trabalho, né, às suas atividades do seu trabalho, aspectos do elemento, dilemas éticos, questões éticas, questões relacionadas também ao uso da tecnologia dentro ali de um compromisso ético também, porque hoje existe uma linha muito tênue, né, para você agir de forma antiética, ainda mais com tanta tecnologia e tudo mais. Então, bom, mas para a gente não delongar nessa parte, que isso a gente vai falar depois, só para você ter ciência. É para colocar valores, opiniões, é para você construir bem a sua base, mas de forma razoável, proporcional e, sobretudo, equilibrada, né, Sidoca? Exatamente. Olha aqui a próxima aqui. O candidato disporá de no mínimo 15 linhas e no máximo 30 linhas para elaborar a redação da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas permitida para a elaboração de seu texto. Detalhe, vamos ser sinceros, por mais que tenha um limite mínimo e um limite máximo, existe o critério subjetivo. E aí os dois textos estão minimamente bons. Um texto de 15 linhas vai ter uma nota diferente de um texto de 30 linhas. Então, o ideal é que você tente escrever o mais próximo possível das 30 linhas. Imagina o seguinte, imagina que a sua namorada, o seu namorado, enfim, fala pra você o seguinte, amor, eu tenho no mínimo 15 minutos pra gente ficar junto, mas no máximo meia hora. Fica 16 minutos pra você ver o que vai acontecer. É verdade. Entendeu? Imagina isso. Se a sua namorada chega e fala assim, amor, eu tenho 15 minutos e no máximo meia hora pra ficar contigo. Quanto tempo você vai, entendeu? Aproveitar da situação. Então, leve em consideração isso. Porque quando coloca de 15 a 30, o cara chega na 15ª e fala, pronto, beleza, já posso entregar. Pode, já pode entregar. E eu vou falar a verdade, Sidney. Assim, e não precisa o cara ser assim, um expert, não. Se ele estudou com a gente, se ele está acompanhando, se ele acompanhou hoje essa revisão, né? Porque o assunto está girando em torno dessa questão. É impossível ele conseguir escrever somente 15 linhas, cara. Não tem como. Não, pense em pelo menos 25 linhas, de 25 para cima. Quando eu peguei a turma, eu fui muito claro com a galera, pense num texto de 25 a 30. Nem pense de 15 a 30, pense de 25 a 30. Então, se você fez 25, 26, 27, 28, 29, tá ok. Se você fez 30, perfeito. Mas é isso aí. Porque é o seguinte, por que de 25 a 30? Tem toda uma explicação também emocional em relação a isso. Escrever é uma forma de expressar emoções, é uma forma de expressão, certo? Então você, provavelmente, sob pressão, você tende a mudar a sua atitude.
né? Então, às vezes a pessoa, por exemplo, ele é falante, chega em público, ele vai falar mais baixo, ou ele vai se descompensar, vai falar mais alto que o habitual. A mesma coisa é a escrita. A não ser que você tenha um controle muito rígido sobre o seu processo de escrita, você tende, na hora de passar limpo, ou você vai fazer uma letra maior, ou você vai fazer uma letra menor. Então, para evitar esses exageros, assim, essa variação de acordo com o Datafolha, faz isso. Faz de 25 a 30, porque aí se na hora ali a sua letra ficar um pouco maior, você ocupar um pouco mais espaço, tá dentro da margem de que você já havia previsto. Se ficar um pouquinho menor tua letra ali, tá dentro da margem que você já havia previsto também. O próximo tópico é interessante porque a gente tem um comentário contundente. A prova discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato em letra legível, ou seja, tanto faz se é letra de forma ou letra cursiva. Mas a letra precisa ser legível. O avaliador tem que entender o que você escreveu. Então, se você tem aquela letra garranchada de médico, pode mudar isso daí, tá? Porque o cara tem que entender. Ah, mas a minha letra é de forma. Não importa, pode ser de forma ou cursiva, mas precisa ser legível. Com caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, o que a gente sempre fala, Júlio? Preta. Preta. Por quê? Porque na hora que eles vão digitalizar a sua redação, ela não vai ser corrigida no papelzinho. O cara não vai pegar teu papel ali. Ele vai corrigir de forma online. Então vai ser escaneada, vai ser digitalizada. E a tinta azul, às vezes, faz com que fique um pouco turva a letra. Então é por isso que algumas bancas pedem apenas a caneta preta. Então você vai usar a caneta preta, tá? Leva umas 4, 5, né? Leva bastante. Já foi falado disso, eu sei, mas não custa reforçar. Você tem uma semana para comprar 5 canetas Bic preta. Se falhar uma, tem outra e pronto. Agora aqui, ó, essa parte é importante também, que é o critério de avaliação. Então olha aqui, ó. Você tem 4 aspectos de avaliação, inclusive é isso daqui que depois você usa para fazer o recurso. Ah, tirei, aqui ó, vale 40 pontos. Aí, sei lá, você tirou 35, é uma boa nota. Pô, mas aí você pensa, é um concurso disputadíssimo. E se eu conseguir aumentar pelo menos um pontinho, 36, ou 2, 37, quem sabe os 5 pontos? Ah, eu vou entrar com recurso. Então você manda para um profissional de língua portuguesa a foto da redação que você tem, mais o espelho com as notas, em que eles vão dar notas. Ah, atendimento ao tema, informatividade e argumentação articuladas à temática proposta. Aí o cara te deu 8. Ah, será que dá para tentar aumentar? É nessa pegada. Então aqui, o próximo é atendimento à norma padrão da língua portuguesa, depois coerência e coesão e, por fim, atendimento à tipologia. A verdade é que se você fizer um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão, respeitou a constituição dos parágrafos, mais ou menos do mesmo tamanho, parágrafos alinhados, respeitou a margem esquerda e a margem esquerda, nunca ultrapasse e não deixe de atingi-las. Letra legível, sem rasuras. Caramba, você já tá com a nota boa. E aí é só o que você disse ali em relação ao tema. Cara, um texto bem feito, ele não fica com menos de 30 pontos. Essa é a verdade. Sem contar que você vai ter uma base também ali, né? Ó, macetinho básico ali, você vai fazer a sua redação. Você tem, praticamente você tem um dicionário ali com você, que é a sua prova. Pô, você vai escrever um negócio, ficou na dúvida, recorre à prova para ver como é uma palavra. Às vezes a palavra vai estar na prova. Outra coisa, vai ter o texto motivador, lógico, não vai poder copiar o texto, mas ele serve, o próprio nome já vai dizer. Ele serve como, ele vai te dar um norte, vai te dar um direcionamento. É muito provável também que ao longo da prova você encontre, né, trechos que complementem aquilo que foi proposto dentro da temática, dentro do texto. Ou seja, quando você vai mal em redação, desculpa, se você já foi mal, você está no Focus Concurso justamente para evitar isso, não é mesmo? Para corrigir isso. Mas, Sidney, a impressão que eu tenho é que quando a pessoa vai mal na redação, foi um descaso da parte dela, foi um certo relaxo. Porque assim, vamos lá, língua portuguesa. Pô, língua portuguesa você tem uma infinidade de coisas para os caras tirar uma questão. Então, pô, beleza, você entende, o cara estudou e não lembrou, né? Outros conteúdos. Agora, a redação tá aí. Sim. O que o cara precisa saber já tá aí na tela. Ah, mas qual que é o tema? Para de se preocupar com o tema só, única e exclusivamente. Se você já tem em mente tudo isso aqui, faz o arroz com feijão bem feitinho, que nem o Sidney falou, sua nota já vai ser alta, porque a galera vai muito mal nisso. Não, e detalhe, tem gente que fica sempre na dúvida se é uma dissertação expositiva, se é uma dissertação argumentativa, talvez com aquela primeira parte, que não estava tão claro. Pô, mas olha só aqui a tabela de aspectos.
Olha aqui o quarto tópico, dissertativo argumentativo. Então tá mais do que claro que vai ser uma dissertação argumentativa, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Outra coisa importante também é o seguinte, ó, regra básica, você tem que dar o mínimo de trabalho possível pro corretor. É isso, se você pensar em dar o mínimo trabalho possível pro corretor, pô, a primeira coisa, o corretor olhou lá, letrinha bem organizada, letrinha bem feita, não precisa ser uma letra Time New Roman, não. Mas uma letra de quem se preocupou em ser cuidadoso. Tá lá a letra. Ah, mas minha letra é feia, eu não consigo. Então escreva. Você tem uma semana para treinar a tua letra. Compra o caderno de caligrafia. Entendeu? Isso vale a pena. O parágrafo tá legal, respeitou a margem, respeitou o número de linhas. Só nisso o corretor já fala, meu Deus, já não vou precisar ficar interpretando coisa. Sabia que agora, sem perceber, você foi influenciado pelo Manual de Redação da Presidência da República de 2002? É mesmo? Por quê? Porque antes a letra era Times New Roman. É mesmo? Agora é Calibro Carlito. Aí, ó, rapaz, eu sou da velha guarda. Eu sou da velha guarda. Cara, você colocou a letra, já ganhou, já conquistou o coração do cara, né, Sidónio? Aí ele começou a ler. Aí o cara começou a ler, pô, a introdução, tá ali, ó, direto. Você não quis impressionar, não. Você não foi rebuscar termos e palavras que você não usa no cotidiano. Você usou uma introdução ali legal, expôs ali as suas ideias. Aí ele olhou o desenvolvimento, fluiu, foi simples. Você não é o extremo conhecedor, mas ele que tá corrigindo também não é um profundo conhecedor da temática, até porque a temática é só um dos elementos e o objetivo não é aferir o seu conhecimento sobre aquele tema necessariamente. É ver se você não vai viajar na maionese. Pode ser que você não conheça muito bem sobre o tema, mas você tem que ter o cuidado de não fugir, de não viajar. Então, pô, expôs ali legal, né, apresentou as ideias, não procurou complicar demais. Pô, ele terminou o texto, ele queria que tivesse continuado. Ele terminou o texto com aquele gostinho de quero mais. Pronto, você ganhou o coração do corretor, você foi simples, você não complicou nem a sua vida nem a dele e tem tudo para tirar aí a nota máxima, não muito próximo da nota máxima. Olha aqui o que dá 0, hein? Olha aqui, ó. O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 em não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto e ao conteúdo avaliado. Se você fez uma leitura adequada do texto motivador e do tema, não tem como você escrever sobre algo diferente. Quem é que faz isso? Quem não lê o tema proposto, quem não lê o texto motivador. Manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não determinado neste edital, por exemplo, fez um desenho, né? Apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor. O cara fez o desenho de um pinto lá, ele atentou contra o pudor. E acontece, tá? E desestruturada, ali a parte da estrutura, cara, se fizer introdução, desenvolvimento e conclusão, não tem como. Agora, vamos supor que você cite alguém dentro do texto. Não pode ser qualquer um, não pode ser o filho da vizinha, tem que ser alguém que é conhecido publicamente e tem que ser uma breve menção, porque se você ficar contando ali uma historinha sobre a pessoa, você pode sair da dissertação e entrar na narração, e isso pode afetar ali o seu texto, você pode ser de fato zerado. Redigir o texto a lápis ou a tinta com cor diferente de azul ou preta, não apresentar a prova discursiva na folha definitiva, ou então entregá-la em branco, aí também tá de sacanagem, né? Apresentar identificação de qualquer natureza, nome parcial, nome completo ou outro nome qualquer, números, letras, sinais, desenhos, códigos. Tu é maçom, aí tu mete aqueles 3 pontinhos, já era. Aí, sei lá, você tem um número de preferência. Teu número é 88 que tu gosta de beber aquele negócio lá. Aí tu bota aqui um 88, vai ser eliminado. Fez um pinguinho no i. Ao invés de fazer um pingo assim normal, você fez uma bolinha, já pode ser considerado. Tem gente que faz um coração, uma florzinha, alguma coisa assim do tipo. Agora, esse negócio do nome parcial, nome completo, imagina só. Ninguém parou para pensar nisso. Já aconteceu em 2009 um concurso assim. Simplesmente pediram, lá no Rio de Janeiro, para que a pessoa se imaginasse sendo um aluno na cidade do Rio de Janeiro que mandaria uma carta para o prefeito. Era uma carta argumentativa. Aí tinha, obviamente, o padrão da carta. Local e data, vocativo, o corpo do texto em si, que era o que era importante para escrever, despedida e assinatura. Assinatura. Aí na assinatura o que o cara fez? Colocou o próprio nome. 0. Se
Pediu para colocar estudante do Rio de Janeiro, na assinatura era estudante do Rio de Janeiro. Pronto, acabou. Cara, tudo que você precisa fazer, eu sempre falo, né? A gente sempre fala isso, tá na prova. Exatamente. Tudo que você precisa fazer vai estar lá nas orientações, vai estar ali no caderno para você agir e proceder. As dúvidas, elas vêm porque às vezes você lê lá o negócio e não presta atenção. E ó, você percebeu que os caras aqui, eles têm um quê com o negócio de letra, né? Porque é a segunda vez que aparece aqui letra ilegível. Exato, ó, apareceu na letra B e apareceu na F de novo, não foi? Não, na E de novo, ó. E tem gente que se preocupa só com a... Tá vendo? Então, ó, tem muito mais coisa para você se preocupar do que só ficar preocupado achando que vai ou não vai saber sobre o que escrever. Porque, acredite você, a gente tá aí há tantos anos nessa vida do professor e é o que o aluno sempre pergunta, professor, mas e se eu não souber escrever sobre... Eu vou contar um negócio que pode até te desanimar. Às vezes a tua redação nem é corrigida de verdade, como deveria. O cara só olha a apresentação visual. Se tem uma ótima apresentação visual, ele joga uma nota lá em cima. Se tem uma apresentação visual péssima, ele joga uma nota lá embaixo. Por quê? Porque ele ganha por correção. Então, quanto mais redação ele corrige, mais ele ganha. E aí, nessa, o que acontece? Tem redações maravilhosas em relação a conteúdo com a nota lá embaixo. Tem redações que não são tão boas assim e que a nota está lá em cima. E isso tem a ver com a letra e com a apresentação visual. Então, capriche na letra, capriche na apresentação visual, porque a tendência é a tua nota ir lá em cima. Outra coisa, né, cara? Aqui quando a gente fala sobre o letra ilegível, é um critério subjetivo, né, Sidoca? Sim. O tal da letra ilegível. Então, toma bastante cuidado, faz isso. Segue a dica de quem é experiente no assunto. Se preocupa com isso, com a apresentação, deixa o negócio bonitinho, que o cara vai olhar e vai falar assim, pô, esse cara aqui tá mandando bem pra caramba. E lógico, né? Isso só tende a contribuir pro seu bom desempenho, beleza? Ó, eu Vamos tenho lá. aqui, ó, Julião. Mete bronca. Ó. Tu tá aí? Tá aqui também, aqui, ó. Tá nosso material aqui, ó. Agora nós vamos falar, o Júlio vai falar, né? Rapidamente sobre os temas mais pertinentes para essa prova de vocês. Ó, tem algumas coisas interessantes aqui. Eu vou começar com os desafios da sociedade contemporânea, que eu acredito que tem aí uma relação bem próxima aí, tá? Tem a ver, um tema interessante é a questão da persistência da fome na desigualdade social, da persistência da fome e da desigualdade social. O Brasil saiu recentemente do mapa da fome, mas isso é muito recente, para a prova não vai cair em relação a essa saída do Brasil do mapa da fome. Mas esse sempre é um tema de cunho social. Temas de cunho social, normalmente, eles são temas de preocupação, por quê? Porque nós temos o artigo 6º da Constituição. E o artigo 6º da Constituição, ele é o artigo que garante os direitos sociais. E fala que todo mundo tem direito, né? A segurança, a moradia, a educação, a saúde, transporte e tudo mais. E quando a gente fala sobre a desigualdade social, a gente fala da necessidade de políticas corretivas, políticas públicas que busquem corrigir essas disparidades para criar um equilíbrio e um número também equitativo de oportunidades. Então esse é um tema que pode aparecer dentro dos seus desdobramentos. Ah, mas o que isso tem a ver com o TJ? Isso tem a ver com o problema do desafio contemporâneo, que é uma preocupação do Instituto OCP quando o assunto é redação. E aí vale a pena, nessas questões, né, você considerar aquilo que está exposto nos textos motivadores e versar sobre a desigualdade. Lembrando, por exemplo, que lá no artigo 3º sobre os objetivos da nossa República, nós temos justamente como objetivo erradicar essa desigualdade, acabar com essa desigualdade para construirmos uma sociedade mais justa, uma sociedade equilibrada, de oportunidades equilibradas, e isso diz respeito à nossa responsabilidade como cidadãos. Então esse é um ponto pesado. Quer falar um outro ponto aí pra gente discorrer, Sidoca? Vamos lá, ó. Questões jurídicas mesmo. Acesso à justiça e seus desafios. Perfeito. Olha só, o Brasil hoje ele tem um sistema judiciário, um poder judiciário que funciona de forma muito efetiva, tá? Você está vendo aí todos esses acontecimentos relacionados às decisões do STF e tudo mais, independente da sua opinião, independente do que você acredita lá no seu fórum íntimo, a gente tem que considerar que isso mostra uma referência, a importância do poder judiciário no Brasil, tá? Porque eles estão fazendo e acontecendo, isso é fato. Ah, eu discordo, eu concordo, esses são outros pontos, beleza? Isso é outro ponto, isso são outras questões, mas nós estamos querendo dizer que o poder judiciário no Brasil, ele tem sim a sua atuação, ele é atuante e, lógico, é um trabalho de suma relevância. O acesso à justiça, ao longo dos anos, principalmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil, o Estado brasileiro trabalhou de modo a se empenhar ao máximo para estender o acesso à justiça à população como um todo.
Porque eu não posso equilibrar uma sociedade se eu não consigo equilibrar a busca pela justiça. E a justiça é justamente isso, né? Atender às necessidades de forma equilibrada. No Brasil a justiça só existe para quem é pobre, né? Só o pobre vai para a cadeia. Para com tudo isso. O Estado ele fornece mecanismos e meios de acesso à justiça às pessoas de baixa renda. Ele oferece meios de acesso à justiça às pessoas que não têm condições por meio de ações diretas e também por meio de convênios, por meio de ações em parceria com instituições de ensino superior. Então hoje você vê muitas instituições de ensino superior que prestam um serviço, né, na área jurídica para atender a população necessitada, a população que não tem condições, e o Estado também fornece, obviamente, defensores quando necessário. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Uma das coisas que as pessoas confundem muito quando se fala sobre essa questão de mas é que se fosse rico estava solto, o pobre vai para a cadeia, porque os direitos não são iguais. Os direitos são iguais. A questão é que a nossa legislação ela é uma legislação assim tão vasta que nós temos uma série de possibilidades a partir de uma determinada circunstância. Então, qual que é a diferença de quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro? O cara que não tem dinheiro, muitas vezes, ele não tem condições de custear um advogado para ficar lá fuçando na legislação e achar um entendimento de 1900 e bolinha que permite a construção da defesa naquela perspectiva. Coisa que a pessoa que tem dinheiro tem. Então, não é que a lei é igual para todos. As condições é que são diferentes. Para que isso seja minimizado, o Estado brasileiro trabalha de modo empenhado principalmente após a Constituição de 1988, para estender cada vez mais o acesso à justiça. Não, e tem um outro ponto aqui interessante que dá para linkar com isso, porque o acesso à justiça, ainda mais hoje em dia, né, ele ficou facilitado pela questão da internet também. Perfeito. E tem a questão dos desafios da inteligência artificial na sociedade. Dá para linkar com essa concepção também, né? Internet, inteligência artificial, como é que isso pode ajudar? Porque, por exemplo, hoje você quer saber alguma coisa. Poxa, aconteceu isso, eu fui lesado, ou então eu fiz isso, será que eu posso ser punido? Você coloca no Google, numa inteligência artificial, e rapidamente tem ali um resumo do que aconteceu também, né? Não? Exatamente, uma coisa que eu até ia falar sobre o tema também, em relação à ética e responsabilidade, que é outra área de preferência do Instituto LCP. Essa temática onde a gente fala sobre o uso ético da inteligência artificial e suas implicações. Trazendo isso para a área jurídica, para a área da justiça, né? Qual seria o limite? Então tem coisas, por exemplo, dentro da área que eu acho que a inteligência artificial é fantástica. Então, por exemplo, para você ter essa noção geral das coisas, outra coisa estavam se cogitando na elaboração de leis, o uso de inteligência artificial. Aí muita gente detonou, saiu uma notícia, né, sobre isso e tal. Muita gente detonou dizendo que é absurdo. Nesse caso eu não acho absurdo. Olha que interessante, se você usa uma inteligência artificial adequada para a elaboração de leis, você ganha tempo, Sim. Você evita retrabalho porque ela já vai construir o texto com base numa série de análises, inclusive de legislações precedentes, e você consegue criar algo muito mais fechado. Mas você acha que é o deputado que cria a lei que vai para o plenário? Sim. Não, e outra, se realmente for uma lei muito objetiva, não tem problema nenhum, porque se você para pensar, quando você joga ali para trabalhar em cima da língua portuguesa, a inteligência artificial, dá alguns problemas, porque o português ele é muito subjetivo. Então, assim, tentou criar uma questão, ela vai vir com defeitos, pegou uma questão de prova de interpretação que caiu na banca tal. Aí você coloca para o GPT corrigir. Aí o professor deu um gabarito, deu uma explicação, o GPT deu outra. Aí você quer ficar com o GPT? Cuidado, porque o GPT comete diversos erros. Mas em relação a raciocínio lógico, você pode conversar com qualquer professor de raciocínio lógico. O GPT é perfeito. Por quê? Porque lógica é algo objetivo. E a lei, se for objetiva, não vai ter problema nenhum na concepção de leis com a inteligência artificial. Outra coisa, exatamente. Aí, claro, que a análise da legislação, a aprovação, aí sim depende do elemento humano, isso é fato. Se entrar na questão da doutrina, aí talvez exatamente. Tudo vai como você vai abastecer. Outra coisa, agora, uma coisa que é antiético é você, por exemplo, analisar casos e situações e emitir pareceres com base na inteligência artificial. Aí, isso aí já rompe. Por quê? Você viu uma juíza que Vi, não me vai. Não, e ela era nova, né? A mulher se lascou pra passar, tava no estágio probatório ainda e tava fazendo rolé, o chat GPT tava...
Gente, aí não, e aí sim você acaba ferindo o princípio ético, até porque nós estamos ainda delineando, né, o que seria o comportamento ético no uso da inteligência artificial. Sim. Ainda não existe algo consolidado, até por conta de ser recente. Mas que sem dúvida facilita o trabalho, que sem dúvida deve ser usado, utilizado, considerando o elemento ético, isso é fato. Porque diz lá, né, que o elemento ético jamais poderá ser desprezado na conduta, jamais poderá ser desprezado durante uma decisão ou na sua atuação enquanto servidor público, beleza? Então, cuidado com essa coisa, mas a tecnologia, ela tá sendo bem incidente. Inclusive, os temas que nós acertamos aí nas últimas ações, né, Sidoca? Tinha essa relação. Sim. Né, da tecnologia. Na verdade, a tecnologia, ela tem aparecido em muitos concursos porque é algo muito presente. Exato, exatamente. Muito presente, mas, presta atenção, não é, mesmo a tecnologia, ela tem os seus dilemas e ela tem as suas regras que devem ser cumpridas. Então, a mesma coisa que serve para o mundo, entre aspas, real, serve para o mundo tecnológico. Por exemplo, você, como servidor público, jamais poderá fazer uso de informação obtida, né, em razão da função ou do cargo para benefício pessoal, para vantagem pessoal ou de outra que não serviço público. A mesma coisa em relação à tecnologia. Você não pode fazer uso da tecnologia disponível para tirar vantagem pessoal para si ou para outrem, porque isso vai ferir os princípios da administração. Isso não é uma conduta ética. Outra coisa importante também é a inclusão social e a educação dentro do contexto digital. Outra área também de grande valia, de grande importância, porque a educação à distância hoje, a inclusão digital hoje, a gente pensa que é só para a população carente e para quem não sabe mexer no negócio. Não, a inclusão digital é para você. Porque você, como servidor público, tem o dever de se manter atualizado enquanto a legislação, se manter atualizado enquanto também há mecanismos e ferramentas que sejam úteis para o melhor exercício da sua função. Isso também é inclusão digital, né? Quando o servidor público tem acesso a cursos, quando ele tem acesso a informações que podem melhorar o seu trabalho. É ou não? Com certeza. Isso também acaba sendo parte de um processo diretamente relacionado aí à finalidade do serviço público, que é o interesse público. Quando você compartilha um conhecimento adquirido por um curso, que você teve lá, um curso digital, um curso à distância, e você compartilha, e esse conhecimento compartilhado, a bem do serviço público, ele ajuda a otimizar os processos, fantástico. Você está cumprindo com excelência a sua função. Sabe um tema que poderia cair se fosse algo mais antigo? Não teve o erro de língua portuguesa lá do Alexandre de Moraes? Sim. Aham. É óbvio que não foi ele que cometeu aquele erro, foi algum assessor. Você, quando fizer parte do TJ, eu até brinco não, né? Digo que é uma verdade, existe um português pós-prova. Você, se mandar bem na língua portuguesa, vai ser chamado para um cargo comissionado, que pode render até 40% a mais no teu salário, e o network que isso vai proporcionar. Porque você vai escrever para o juiz. Só que o problema é que o nome é o do juiz que vai naquela petição, naquele documento. Então, se você começa a cometer diversos erros gramaticais, o nome que é manchado é o do juiz. Então, por isso que você é demitido. Então, pode ter certeza que alguém foi demitido. Cabeças rolaram ali. Você vai... Porque assim, o que acontece? A partir do momento que você entra no serviço público, você está falando em nome da administração. Exato. Então, você tem que ter zelo pelo seu trabalho, tem que ter zelo pelo que você faz, tem que ter zelo pela função que você exerce. Isso está relacionado à própria ética. Exatamente. Ou seja, se você vai produzir um texto, olha que interessante isso, se você vai produzir um texto que é de acordo com o padrão culto da língua, é sua obrigação ética estudar a gramática. Exato, perfeito. Eu costumo comparar assim, imagina que você tem uma corrida, tem lá uma corrida, certo? Essa corrida é o seguinte, essa corrida, no final dela, o vencedor dessa corrida vai ganhar um prêmio lá, sei lá, de 10 mil reais. Pô, cara, a galera ia se arrebentar treinando para poder fazer essa corrida, para conseguir chegar no final e ganhar os 10 mil reais. Cara, você tem diante de você uma oportunidade que é maior do que isso. Que vai te garantir uma remuneração mensal com todos os direitos, com estabilidade, com tudo que você tem garantido por lei. E o que você precisa fazer? Se esforçar com coisas que não doem, não são pesadas. Porque é cuidar para passar nessa prova, é fazer ali o arroz com feijão bem feito, prestar atenção numa coisa e outra. Cara, é chato. Mas pior que isso, é você estar aí. Às vezes num emprego que você não gosta, ganhando um salário que você não quer. Então, as dificuldades para uma aprovação existem. Só que são mínimas, né, Sidoca? Pô, escrever corretamente, fala a verdade. Nós sabemos que a maioria aqui passou pelo nosso curso completo. Mas você que não passou,
uma dica aí final para organizar o seu texto, porque a introdução é um cartão de visitas. Se você fizer uma introdução legal, show de bola. Como é que você pode começar essa sua introdução? Você pode começar trabalhando um fator chamado ideal versus real. Então, no ideal, você traz, por exemplo, a Constituição Federal. Traz ali um trecho da Constituição Federal. Aí você coloca um conectivo que indica uma oposição, entretanto, e aí traz a problemática, como, por exemplo, aqui a questão da desigualdade social. Posso só colocar, desculpa, já que você está indo nessa, posso só propor que eu acho que é uma ideia quente aqui? Só para a gente trabalhar nessa linha, Sim, que eu acho que vai ser legal. Que é o seguinte, eu vejo como um tema amplo, mas também, de certa forma, objetivo, que é o seguinte: o papel das redes sociais e a disseminação de notícias falsas. Porque chegou ao STF a discussão. Sim, é verdade. Né? Então aí se discute muito hoje se as plataformas digitais têm ou não responsabilidade sobre aquilo que é publicado. Então aí entra essa discussão, o papel das redes sociais em relação à disseminação das notícias falsas. Pegando esse link que você falou, né? Então, lógico, o ideal é que as plataformas divulgassem, né, apenas as informações verdadeiras, devidamente verificadas, e as pessoas agissem com responsabilidade frente ao que noticiam. Perfeito. Entretanto... Exato. Entretanto, desculpa, você interrompi. Não, perfeito. Aí você traz o que acaba acontecendo, que no fim das contas há muita divulgação de notícias falsas. Pode até usar a expressão fake news mesmo, mas coloca entre aspas, né? E depois você pode apresentar os argumentos para poder sustentar isso. Apresentou ali os argumentos, é seguir a sequência dos argumentos que você apresentou e, no fim, fazer uma retomada da introdução, trazendo aquela concepção ali das notícias falsas, das fake news, e a síntese do tema vai sair na urina, vai ser um processo natural. Então você apresenta o tópico frasal, os argumentos, desenvolve os argumentos e depois só retoma a introdução e finaliza ali. É importante você saber que o último parágrafo, o parágrafo de conclusão, obrigatoriamente tem que ter um nexo conclusivo. Então, portanto, por isso, dessa forma, diante do exposto, em vista dos argumentos mencionados, tem que aparecer, de preferência logo no início do parágrafo. E o último parágrafo, obrigatoriamente, é o parágrafo de conclusão. Então, coloque logo ali um elemento conclusivo e depois você faz a sua retomada da introdução. E lembrar que é o seguinte, diante disso, diante do exposto, diante daquilo que se diz, considere alguns termos-chave que você pode usar nos seus textos, tá? Por exemplo, cumprir a legislação vigente. Isso, cara, pode estar sempre no seu texto. Entendeu? Garantir, né, com isso o acesso, garantir com isso a ampliação ou a consolidação do exercício da cidadania. São algumas colocações que você pode fazer e que se encaixam perfeitamente em qualquer tema. Mas lembra que é muito importante você seguir esse passo a passo que nós passamos para você de forma muito objetiva, sem desespero, sem preocupação. Porque, no fundo, o mais difícil é a gente conter o nosso ímpeto de colocar tudo no papel e colocar na cabeça que você está fazendo a prova, ou melhor, você está escrevendo a sua redação, não é para salvar o mundo. Você está escrevendo a sua redação, não é para salvar o planeta. Você está fazendo a sua redação para passar no concurso. Exato. E aí salvar a tua vida, meu amigo. Né? Não adianta querer revolucionar nessa o cara, porque eu acho injusto, porque não sei o que, Para. E lembra o seguinte, a banca não quer ver o que o candidato X ou Y está escrevendo. A banca quer saber se aquela pessoa está pronta para falar em nome da administração pública. Exato. Em nome da administração pública. E eu já vou até dar uma sugestão aqui extraoficial, né, Cine? Mas aproveitar que o pessoal tem uma semana aí de tempo. Já vai dando uma olhada nas suas redes sociais, tá? Vê lá se você foi alguém que né, coloca muita boca no trombone, já vai tirando aí algumas coisas do ar, já vai apagando alguns posts, porque apesar de não estar explícito, oficialmente posto, é lógico que deve existir um cuidado em relação a isso também, porque a partir da semana que vem, com a aprovação nesse concurso, você vai ser um servidor público. Exatamente. E aí nós vamos encontrar essa gurizada toda, essa galera toda aí nos TJs, nos tribunais do nosso querido Paraná. Sidoca, pode, eu sei que você tá com o dedo, vai, Sidoca. Aí, ó. Esse cara, eu acho, Thomas Edison, ele é uma pessoa... Thomas Edison é o cara, olha só que legal, cara. Ele é um cara muito caricato, né? Ele é inconfundível, né? Não, inconfundível, cara, inconfundível. E eu acho que a foto dele mostrando a língua, foi uma coisa assim que pra época, eu fico imaginando como é que é aquilo pra época, porque... Você sabia que tem uma história sobre o Einstein, que eu não sei se é verdade, mas se for verdade é maravilhosa, que
ele tinha um cocheiro que o levava sempre para as palestras que ele ministrava, né? O que seria hoje um motorista, né? Só que na época era uma carruagem, né? Era um negócio ali. E aí esse cara acompanhava sempre as palestras dele. Sempre, sempre, sempre. Então o cara já meio que tinha decorado. E aí chegou um tempo que o Einstein não queria mais apresentar e colocava o cocheiro para apresentar. Só que aí no fim, de vez em quando alguém fazia uma pergunta, porque ele sabia o que era para falar desde o início. Estava automático. Agora, uma pergunta, responder a pergunta são outros 500, né? Aí quando alguém colocava... Aí, de vez em quando ele até sabia as perguntas, mas quando era uma que ele não sabia, ele falava assim, o cocheiro, essa é tão... Só que ele como Einstein, fingindo que era o Einstein. Fingindo que era o Einstein. Essa é tão fácil que até o meu cocheiro é capaz de responder. Pode responder aí. Responde aí. Cara, e conhecendo o perfil, né? Vendo o perfil, é um perfil que eu acho que se encaixa perfeito mesmo, cara. E aqui, ó, só pra fechar, gente, ó, eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Ó, só pra vocês terem noção, a gente valoriza muito o objetivo final. Eu passei na prova, eu sou brabo, eu não passei, eu sou um derrotado. Mas você tem que valorizar a trajetória. Se quando eu comecei acertava só 20% e hoje eu já acerto 70%, eu evoluí demais. Mas quem passou acertou 85%. Paciência, ele vem estudando um pouquinho há mais tempo do que você. Eu conheço gente que fez prova para analista de um tribunal, não passou, 2 meses depois, 3 meses depois, fez prova de juiz e passou para juiz. Então, assim, Deus reserva o que é teu. E pronto, se tiver que ser nessa prova, vai ser nessa prova. Se não for, vai ser numa outra coisa muito melhor, com certeza. E outra coisa, você assistiu o dia inteiro de revisão. Nós estamos aqui já em avançadas horas e é impossível que na próxima semana, se você continuar revendo a revisão, se você rever essa revisão, reveja, a exaustão, eu duvido que você não vai chegar e vai arrebentar no dia do seu concurso. Então, literalmente, a gente vai chegando ao fim desse nosso bate-papo, passando a responsabilidade para sua mão. Tá tudo nas suas mãos agora. Tudo. A gente entregou tudo que a gente tinha hoje, durante o dia. Se você assistir, continuar assistindo e reassistir até o dia da sua prova, eu tenho certeza que você vai encontrar todas as questões, como os alunos já encontraram nas revisões que nós já fizemos. Exato. Né? Polícia Federal Administrativo, foi um sucesso e é por isso que essa marca registrada do Focus Concursos, a revisão antecipada. Se você não sabe nada sobre os temas que nós mencionamos aqui hoje, aproveite a semana para poder dar uma pesquisada. É isso aí, pesquisa e, sobretudo, né? Segue a gente lá no @Focus Concursos, deixa lá sua impressão, diga lá o que você achou da nossa mega revisão. Aí eu vou fazendo aqui o meu encerramento, o Sidney vai fazer o dele, mas eu desejo para você um excelente domingo, um restinho de sábado, mas um excelente domingo, um bom dia amanhã, uma excelente semana de preparação, mas também de tranquilidade. Você fez o que você precisava fazer e se você está aqui até agora, você é um campeão. Forte abraço para você. É isso aí, tamo junto, galera. Fica com Deus aí, vai descansar porque já deu, né? Beijão, tchau. We are the champions, my friends. Pam, pam, pam. Valeu. Cara, o meu carro tem que pegar, eu acho que ficou...